Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, ou os mais de 330 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um tema muito importante, dia 25 de julho é o Dia Mundial de Prevenção em Afogamento, foi declarado pela ONU em 2021 e a Sobrasa tem uma campanha super importante. Hoje estamos aqui com a presença de vários integrantes da Sobrasa para falar sobre a importância desse assunto e como você implementar isso no dia a dia, seja na academia, na aula de personal ou até mesmo com o seu filho. Então eu queria agradecer muito ao Regis, Eduardo e ao Ralph. Muito obrigado pela presença de vocês. De nada, a gente que tem um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, queria agradecer muito aos nossos parceiros, a Sobrasa, Fábrica Criativas de Aula de Natação, o aplicativo da Swim Track, Piscinas Litro a Litro, um livro super importante para você ter, e o aplicativo aí, a plataforma, quer dizer, da Educar, com mais de 200 cursos. Então, um assunto muito importante que a gente vai falar hoje, diariamente morre-se 15 brasileiros por dia, então, e desses 15, 4 são crianças. E para a gente começar a falar desse assunto muito importante, eu queria aqui falar com meu amigo Regis, que está aqui ao meu lado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Sobrasa, a missão, como que surgiu a Sobrasa. Eu sei que é uma ONG lá de 95, queria que você explicasse para o nosso público aí do outro lado. Primeiramente, obrigado, Renato, pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando com o público e explicando um pouquinho todo o trabalho que a gente vem fazendo há mais desses quase 30 anos, né, onde a gente vem com uma missão muito clara, que é diminuir o número de afogamentos em nosso país. Né, como você disse, 16, 15 pessoas todos os anos acabam, né, todos os dias acabam falecendo pelo trauma que é o afogamento. E que, por ser um trauma, ele é um incidente, ele pode ser mitigado, ele pode ser evitado. E, a partir daí, a Sobrasa tem essa missão de reverter esse processo, de mitigar riscos e diminuir o número de afogamentos gradativamente até a gente chegar no número mágico, que seria o ideal de a gente não ter ninguém morrendo por afogamento no nosso país. O afogamento acontece em todos os lugares, né? Então, a gente tem que ter campanhas que absorvam as matérias específicas para a gente atender as necessidades de cada um dos lugares aquáticos que a gente tem. Um país como o nosso, que é continental, né? A gente tem uma costa litorânea, mas nós temos praias de rio, nós temos igarapés, cachoeiras, cascatas, piscinas, casas. E em casas, morrem crianças em casas. Então, olha só a importância da gente tratar o tema com uma área de educação, né? Educando, a gente consegue reverter o processo. A gente costuma ter um tema, né, que é educar para não se afogar, né, e prevenir é salvar. Isso para a gente faz toda a diferença e, através das parcerias que nós detemos, a gente consegue disseminar conhecimento. E, a partir desse conhecimento, chegar em mais e mais lugares com essa missão de unir o Brasil contra o afogamento. Então, um alerta muito importante que você falou, Regis, 55% das mortes de 1 a 9 anos acontecem nas próprias residências, que a gente sempre acha, é ali fora, é no mar, é na piscina, é longe da minha família, mas também está dentro da sua casa. E eu queria que você começou a falar, mas você continuasse sobre a dimensão desse problema, não só no Brasil, mas também no mundo, e como isso se relaciona a esse Dia Mundial de Afogamento, no dia 25 de julho. As mortes por afogamento no mundo todo são super expressivas. Né? Logicamente que em países subdesenvolvidos esse número é maior, em países em desenvolvimento como o nosso, esse número ainda é gritante, como base, 15 pessoas todos os dias no nosso país. Né? Isso é algo pior do que uma tragédia de guerra civil. Né? E aí você tem também em países mais desenvolvidos que também acontecem os números de mortes. Eu acho que o mundo todo vem se movimentando e mobilizando para que esse cenário seja modificado. Né? Isso para a gente é claro a partir do momento que a ONU estabelece o dia 25 de julho como o Dia Mundial da Prevenção. E aí a ONU, juntamente com a OMS, nos coloca dentro dessa missão de aqui no Brasil nós continuarmos com a nossa missão, que é unir o Brasil. Né? E unir o Brasil disseminando essa data, que é tão icônica, para que todos possam se movimentar e se mobilizar perante ao tema. Né? O afogamento, novamente, a gente costuma dizer, ele pode ser evitado. Então, quanto mais a gente puder dar eco ao tema, mais facilmente a gente consegue disseminar as nossas campanhas, e as campanhas elas vêm com um conteúdo educativo que muda a vida das pessoas com quais a gente leva
os motivos com quais a gente pode mitigar e a forma que a gente entende que esses riscos podem ser diminuídos. Então, é muito bacana a gente poder ter o espaço contigo no nosso canal, com o seu público, que é um público extremamente importante, para estar com a gente dentro desse tema, para estar com a gente dentro da campanha e poder nos ajudar a disseminar conhecimento, a engajar-se nas campanhas de prevenção, para que a gente possa, cada dia, chegar em mais lugares. Junto com vocês, nós somos mais fortes. E como tem o slogan aí da Sobrasa, eu sou parte da solução e não do problema, eu queria ver com o Eduardo o que a Sobrasa está preparando aí de especial para o Dia Mundial contra o Afogamento. O ano passado iluminou ali o Cristo Redentor em azul, tem mais de 4.000 voluntários, gibis. Queria saber, e esse ano, o que a Sobrasa vai fazer? Renato, a gente está super empolgado esse ano, porque depois do sucesso do ano passado, com essa questão da iluminação, e que teve uma repercussão enorme, que o vídeo de abertura da OMS foi a nossa participação da Sobrasa, então isso deixou a gente bastante empolgados para esse ano. E aí, quando você eleva o sarrafo, você fala, pô, e aí? O que a gente vai fazer agora, né? Pô, iluminar o Cristo, o que tem de maior que isso, né? Mas a gente conseguiu, junto com a própria estrutura da OMS, em termos de planejamento, a gente definiu basicamente 4 ações, 4 grandes áreas para esse ano. A primeira dela, que a gente chama de ação, é realizando alguma coisa. Aonde as pessoas podem, no seu ambiente, o professor na sua aula de natação, as academias durante a sua programação e outros envolvidos no setor aquático, realizar alguma situação prática no dia 25, chamando a atenção para a prevenção, que é o carro-chefe, que é a virada da chave, a prevenção dos afogamentos. Então, você pode, dentro da sua aula, você pode elaborar alguma estratégia aonde explica, olha, quando você estar na água, é importante não se aproximar do ralo de fundo ou do ralo de sucção, ou então, por que usa touca? Porque se você está sem touca, o seu cabelo pode ser aprisionado, ou como retornar à borda da piscina se você cai na piscina. Então, tem várias atividades aí que podem ser realizadas nessa questão de atenção à prevenção, como evitar incidentes. Você também pode, nessa onda doação, fazer o Go Blue, que é o movimento que a gente chama de iluminar os espaços na cor azul, que isso é realizado no dia 25 de julho em todo o mundo, que é justamente para chamar a atenção à questão da prevenção aos afogamentos. O segundo grande bloco é o Celebrando. Nós vamos organizar o Dia Mundial no Rio de Janeiro, no Aquario, que é o maior aquário marinho da América Latina, onde hoje cerca de 8.000 pessoas visitam o aquário diariamente. Nós vamos estar o dia todo lá com essas ações presenciais, interagindo com o público local. O terceiro grande bloco seria o Desafiando. Foi uma coisa que surgiu entre a diretoria, houve um brainstorm e surgiu essa questão do desafio das braçadas. A gente sempre diz que na questão da supervisão, da prevenção do afogamento, os pais devem estar no máximo a um braço de distância. Então, esse um braço de distância veio a braçada, que é a braçada da natação, e aí a gente foi ampliando e a ideia acabou se concretizando em uma atividade aquática que fosse reportada à Sobrasa em homenagem, em atenção à questão da prevenção e ao dia 25 de julho. E com isso nós tivemos participantes de academias, nadadores, clubes, velejadores, remadores, canoa havaiana, polinésia e tudo mais. Então, e com isso a gente queria cobrir a costa do Brasil, né? Juntando a distância de cada um, o objetivo era cobrir a costa do Brasil. E nós tivemos uma surpresa fantástica. Hoje nós já demos 2 voltas no globo. Imagina, tanta gente participou que foi o suficiente para criar a relação de 2 voltas no globo nadando. Já pensou o quanta gente está fazendo isso com a gente? Só para quê? Chamando a atenção da prevenção aos afogamentos. E
O quarto e último bloco, no dia 25 de julho, nós entraremos numa live pelo YouTube, onde participarão várias personalidades do setor aquático, das mídias sociais e personagens do mundo todo que estarão colaborando com a gente nessa nossa missão de unir o Brasil, unir o mundo na prevenção dos afogamentos. Você já começou a falar, mas eu queria que você continuasse um pouquinho, porque quem está do outro lado, que é principalmente o maior público que acompanha esse podcast, são os professores, que é aquele que influencia o pai, aquele que tem o primeiro contato, que dá as primeiras orientações e que ensina essas crianças. Como esses professores, o que eles vão fazer, quais as atividades? Eu já dou a primeira dica, que é se tornar voluntário, assim como a natação criativa é, e levar esses projetos para a sua cidade, para o seu local, que aí você vai receber a camisa, você vai receber todo o apoio, gibis. Queria que você falasse sobre isso. Ok. Como a nossa missão, e o Regis também comentou, e você agora, unir o Brasil para prevenir os afogamentos. Quanto mais gente estiver engajado na causa, maior a chance da gente espalhar e disseminar essas informações. Quanto maior o número de pessoas educadas de como prevenir, a gente não precisa lidar com a questão do salvamento. Então, o professor de natação, ele tem um papel fundamental nesse processo. Porque a natação, ela não blinda a criança contra o afogamento, mas ela é fundamental, porque as habilidades aquáticas fazem com que a pessoa tenha condições de, no momento de necessidade, tomar uma decisão mais assertiva. Mas, por outro lado, nós temos que tomar muito cuidado, porque para não dar a falsa sensação de que eu já sei nadar e eu não preciso de uma supervisão ou eu não preciso de um cuidado. E para isso que nós chamamos a atenção nesse 25 de julho. E como os professores, como as academias podem participar, nós temos em nosso site uma infinidade de materiais que vocês podem consultar, tem vídeos, tem muita coisa bacana. Mas, tornando uma situação muito prática, você é especialista na sua aula. Então, você sabe ali no dia a dia quais são os cuidados. Se você trabalha com plataforma, é avisar as crianças o problema e o cuidado de não sair da plataforma. É uma coisa simples, mas isso é segurança, isso é comportamento que vai somar com outras dicas e com isso a gente vai prevenir os afogamentos. As academias podem usar esse dia do 25 de julho para atrair convidados para participar de ações que elas determinarem, planejarem, e com isso, com o número de visitantes, poder ter um potencial de captação de novos clientes. Então, existe uma onda muito grande de possibilidades e oportunidades nessas 25 de julho. E se você ficou com curiosidade aí, o que mais eu posso fazer? A Natação Criativa, em parceria com a Sobrasa, a gente tem um grupo do WhatsApp gratuito, com mais de 1.000 professores, que a gente está orientando esses professores o que levar, quais atividades, e até ali compartilhando ideias, que às vezes as ideias vêm até de vocês, os próprios professores estão criando ideias. Em novembro a gente fez um mês da segurança aquática com mais de 1.000 professores, fizemos a ação Piscina Mais Segura com mais de 1.000 professores envolvidos, e agora mais uma ação da parceria Natação Criativa e Sobrasa. Então escreve aqui no comentário do YouTube se você quiser fazer parte, que eu te mando o link, e você também vai ser mais um voluntário ali no grupo de WhatsApp. E o Ralph, que achou que ia ficar ali quietinho, que não ia falar. Vamos lá, Ralph, que dicas que você pode compartilhar que são essenciais para os pais, principalmente? A gente falou muito para os professores, mas como que eles podem manter essa segurança dos seus filhos em ambientes aquáticos? Isso, Renato. Na verdade, é uma parte muito importante de todos os nossos programas. A Sobrasa tem mais de 15 programas de prevenção do afogamento. Dentro desses 15, 5 deles são os mais efetivos. E o que a gente tem mais robusto, que é o que a gente consegue atender melhor as pessoas, é o Piscina Mais Segura. E dentro desse programa, a gente tem as 5 principais dicas. A Sobrasa elaborou 5 dicas para cada programa de prevenção do afogamento. E para a piscina, a gente também tem as 5 principais dicas, né, que a gente tem que manter
100% de olho no nosso bem mais precioso. Quem são os nossos bens mais preciosos? São os nossos filhos, né? As nossas crianças, os nossos alunos, são aquelas crianças que estão sob nossa responsabilidade. Então, a gente tem que manter 100% de atenção aos nossos filhos. Como o Eduardo já ressaltou aqui, a distância mais segura que a gente mantém de uma criança é a de um braço. A gente sabe que na distância de um braço, o nosso tempo de reação ele é muito hábil. Então, não dá tempo de uma criança afundar, submergir e chegar ao afogamento. Outra dica muito importante é o guarda-vidas presente. Pessoal, é muito importante a presença dele, seja onde for, seja na piscina, na praia, no rio, no lago. O guarda-vidas ele está ali para nos proteger e nos orientar. Então, é muito importante. Outra dica é a gente saber o que fazer numa situação de urgência e de emergência. Quem a gente deve chamar, a atitude que a gente deve tomar, o que a gente pode fazer para mitigar, para que evite aquela situação do afogamento. Outra situação muito importante é manter o local restrito. A gente deve, principalmente em casa, nas nossas piscinas, ter uma cerca. Aquele local tem que ser restrito, tem que ter um portão e ele tem que se manter fechado. É muito importante, porque a gente sabe, o afogamento ele é rápido e silencioso. E para uma criança chegar ao afogamento é num piscar de olhos. Não é só na piscina que a gente corre esse risco dentro de casa. A gente tem afogamentos aí dentro de balde, dentro de máquina de lavar. Então, são ambientes que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que preservar. Outra dica muito importante, que é a última, são os ralos de sucção que a gente tem em todas as piscinas e a gente sabe o problema que isso causa quando, infelizmente, uma criança é sugada ou pelo cabelo ou pelo próprio corpo. Então, é muito importante que a gente mantenha a atenção. Como eu falei, são 5 dicas para cada programa nosso. Dentro do nosso site, você vai encontrar as outras milhares de dicas que a gente tem de prevenção. E eu convido todos vocês a fazer uma visita no nosso site e conhecer essas dicas aí. Então, acesse o site sobrasa.org, todos os materiais constam lá. Como você falou, Ralf, então o nosso bem mais precioso, as nossas crianças. 4 crianças morrem afogadas diariamente. E no norte, no Brasil, ainda o risco é ainda maior, se a gente pegar os dados aí da Sobrasa. Considerando o tempo de exposição, o afogamento tem 200 vezes maior risco de óbito do que um acidente de transporte, por exemplo. Então, para vocês saberem a dimensão do que a gente está vivendo. E queria que você falasse para o nosso público, Ralf, então quais são esses recursos, esses materiais educativos que a Sobrasa disponibiliza no site, mas destinado para os professores e pais, e como eles podem acessá-lo, que você falou pelo site, mas também tem o YouTube, tem outros acessos, né? Isso, Renato. Na verdade, a gente tem um trabalho imenso destinado à prevenção. A gente sabe, a gente compreende que através da educação e da informação, a gente vai conseguir acabar, né, com esses índices aí de afogamento. 99% das tragédias aí, dos casos de afogamento, podem ser evitados através da prevenção. E todo esse trabalho da Sobrasa é gratuito e está no nosso site. Dentro do nosso site nós temos vários cursos direcionados ao salvamento aquático, suporte básico de vida no afogado, semeadores da prevenção. Então, são vários cursos gratuitos que a gente tem na plataforma. Perdão, a gente também tem disponível nossos gibis, todo o material didático. A gente tem mais de 5.000 voluntários hoje trabalhando nos 27 estados do nosso país. São 13 ações presenciais diárias que são realizadas pelos nossos voluntários. Então, a Sobrasa ela está investindo muito forte na educação, porque a gente sabe que através da educação a gente consegue mitigar esses afogamentos. Eu falei para vocês do nosso material, ó, aqui tem alguns gibis que falam um pouquinho, né, ó, sobre o nosso trabalho. Esse fala um pouquinho sobre inundação. A gente tem um outro gibi que fala sobre águas doces, né? Porque a gente sabe, 75% das nossas vítimas de afogamento são em águas naturais, nos rios, nos lagos, nos remansos, né? Nos açudes. Então, diferente do que muita gente pensa, as águas naturais trazem muitas tragédias. A gente tem aqui também, ó, um panfleto do Piscina Mais Segura,
que mostra pra gente essas dicas que eu acabei de passar para vocês sobre prevenção, e todo esse material que vocês estão vendo aqui está disponível no nosso site lá, www.sobrasa.org, e vocês podem abaixar e vocês podem ter acesso a tudo isso. E eu até faço um convite, façam os nossos cursos lá, são muito interessantes, vocês vão ter muito conhecimento e vale muito a pena. Então, eu vou passar a bola aqui para o Regis agora. Ralf falou muito bem, né, do como a gente consegue prevenir ações simples, né, como ralo, como cerca. Até se a gente olhar um investimento perante ali uma vida, é um investimento muito baixo. Queria que o Regis falasse, mas quais são as causas desse afogamento? Já que a gente já sabe dos números, já sabe como prevenir, isso não é uma coisa muito cara. E por que ainda acontece? Quais são essas causas, Regis? Basicamente, o que a gente percebe é que a falta de informação e educação, né? Então, quanto a gente tem essa responsabilidade pelo conhecimento que nós detemos de multiplicar isso, né? Porque é muito comum nas escolas de vocês, nas aulas de natação, a proficiência de aprendizado, ela ancora muito bem já e previne muitas situações de quem não sabe nadar. Perfeito. Agora, ter aulas que também promovam, né, ações de risco ou de como lidar com as situações de emergência, acaba ajudando aquela criança que sai da piscina e vai para o igarapé, e vai para o mar. Então, ela tem que saber lidar com as diferentes situações aquáticas que a gente detém em nosso país. Eu me lembro, quando eu era criança, que era muito comum a gente brincar de pirâmide, era muito comum a gente brincar de empurra-empurra. E olha como a cultura fez nós transformarmos isso em algo que hoje a gente não vê mais isso acontecendo no jovem do dia a dia. Então, naquele movimento, nas décadas passadas, não vou falar a minha idade, né, aquilo era algo comum. Então, quantas pessoas ficaram tetraplégicas, quantas pessoas perderam a vida naquele movimento de empurra-empurra na borda, onde teve o trauma de coluna, onde teve outros problemas. E hoje a gente viu que a partir de uma boa informação e de um aculturamento, isso foi se transformando e hoje em dia a gente não vê mais as crianças brincando daquela mesma forma que naquele passado nós brincávamos. Então, eu acho que as principais causas ainda estão na falta de informação, de como lidar e de como mitigar riscos, né? Dentro de casa, logicamente que a gente sabe da responsabilidade dos pais de estarem sempre presentes e sempre cuidando dos espaços para que não exista o acesso né, à disposição. Então, a gente ainda vê, infelizmente, churrascos acontecendo, onde as pessoas acabam extravasando um pouquinho mais numa comemoração e numa bebida alcoólica e descansam e vão deixar as crianças brincando. Sem supervisão, e sem supervisão acaba acontecendo um problema. Além de baldes, de caixas d'água, de espaços ainda abertos, existem cascatas, cachoeiras dentro da própria casa, né, fontes, que também são ambientes que têm água à disposição. Então, quanto que a gente tem que cuidar, né, para que esses espaços estejam devidamente cercados e quanto que a gente tem que estar presente para evitar que, por um momento desapercebido, essa criança tenha acesso a esse espaço e não tenha ninguém ali para mitigar esse problema, né? Eu acho que, basicamente, o que eu falo sobre a causa é a falta da informação e a importância de nós, educadores, levarmos isso com muita seriedade para dentro do nosso planejamento de aula, para a nossa condição de não só aproveitar os momentos, como o Eduardo comentou, de a gente também promover isso pela comunidade, pela família, trazendo também a possibilidade de alavancagem de novas matrículas, mas disseminar isso na comunidade como um todo. Eu falo que uma escola tem que ter porteiras abertas, né? Nós temos que extravasar os nossos muros. E para isso a gente tem que agir na comunidade. Então, mesmo dentro da sua escola, você pode buscar uma escola pública, uma comunidade que não tem acesso à escola particular e poder levar esses programas que nós temos gratuitamente também para esses lugares. E esse trabalho de voluntário acaba sendo muito mais significativo do que a gente trabalhar somente dentro do nosso âmbito, né? Então, muitas das vezes, o voluntário ele tem esse papel nessa localização. Ele trabalha não só naquele espaço com o qual ele é remunerado para estar. Ele também vai à comunidade e avança perante os públicos que não têm acesso à informação. E aí sim a gente vai começando a cada vez mais criar a condição de chegar com um bom conhecimento em lugares que as pessoas precisam disso. Então, a importância de um episódio como esse, né, com esses especialistas ao meu redor, e você, do outro lado, compartilhem, porque é muito importante essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. E eu queria finalizar aqui passando a bola aí para o Eduardo, até
compartilhando uma vivência minha. Uma vez eu tive em Trindade, há muito tempo atrás, na época de julho, que é aquela época que não tem ninguém no mar, tá aquele friozinho aqui por região sudeste, e não tinha salva-vidas ali onde eu fui, e tinha um casal que estava tirando fotos ali nas pedras, que é muito, muito comum hoje para as redes sociais, e a moça caiu na água. E quando ela caiu, nitidamente ela não sabia nadar. E aí o namorado, marido, não sei, pulou e conseguiu retirá-la da água. E nitidamente ele sabia nadar. Só que ele não sabia como nadar no mar, porque ele tentou vencer a arrebentação para sair. E aí ele tentava vencer a arrebentação, voltava, tentava vencer a arrebentação. E aí os caiçaram, o pessoal local foi lá, tirou ele da água, veio o SAMU, levou ele. E lógico, como eu sou curioso, entrei ali na internet para ver no dia seguinte. Infelizmente ele tinha falecido. E aí eu pergunto para você, Eduardo, numa ocasião dessa eu parei muito para refletir. Será que ali, não, a gente não tem que colocar dedo, colocar quem é culpado, mas ali não tem uma ponta de quem ensinou essa pessoa a nadar, não ensinou as situações, problemas para ele? Que às vezes a gente levar isso nas aulas de natação, porque nadar na piscina é uma coisa, nadar no mar é outra, e nadar no rio é completamente diferente de todas as outras. Então eu queria que você falasse da importância também, às vezes a gente extravasar o ambiente que a gente está e levar situações, problemas para dentro das aulas de natação. Sem dúvida, Renato. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que tá aí no seu DNA, né? A natação criativa. Então, eu acho que tem que ser criativo. Porque a habilidade aquática, ela é desenvolvida com a criança, com o jovem, com o adulto, mas ela também é relacionada ao meio em qual ela foi desenvolvida. Então, se você tem uma criança que o tempo todo aprendeu a nadar em piscina apenas, quando ela vai para uma chácara e tem um lago, as coisas que ela vai encontrar no lago são diferentes. O fundo pode ser lodoso ou não, pode ser raso, pode ser fundo, não dá para enxergar, ela está acostumada com óculos, a enxergar a longa distância. Então, é importante que o profissional de educação física, os professores de natação, as pessoas, ao trabalhar essas habilidades aquáticas e desenvolverem essa vivência, levarem em consideração diferentes ambientes. Então, uma brincadeira simples de nadar com segurança numa aula de natação de um ponto A ao ponto B de olhos fechados, já é uma atividade de prevenção. Que a criança, caso aconteça num local onde a água é turva e ela não consegue enxergar, ela vai saber que ela pode se movimentar, evitando o pânico e, com isso, a tomada de erros equivocados. Então, é importante a corrente de retorno, que é um grande vilão nas praias. Então, explicar o que é uma corrente de retorno, como identificar essa corrente de retorno quando eu estou na praia. Se eu não consigo, pergunta para o guarda-vida, ele é local, ele sabe, ele vai te explicar ali. Eu vou para uma cachoeira. Poxa, uma cachoeira, normalmente você tem o problema de retorno de água no ponto de queda de uma cachoeira que as pessoas que nunca foram não conhecem, não sabem. Ou então, eu posso ir também para um rio e que, de repente, desce a cabeça d'água, a tromba d'água de uma chuva que caiu na cabeceira. São situações que, no dia a dia, principalmente quem vive no centro urbano, não imagina e não está acostumado. Por isso, as aulas de natação é uma fonte inesgotável de possibilidades. A turma fala, mas eu estou cansado de dar perninha de crawl, perninha de costa, peito, costa, borboleta. Não é só isso. A natação é a vivência aquática, é muito mais que isso. Quais são as possibilidades? E o grande risco do afogamento é justamente a dificuldade da pessoa que não é orientada avaliar a sua habilidade frente ao ambiente onde ela se encontra. Então, esse é o grande problema. E nesse caso que você colocou, Renato, eu acho que é muito importante a gente salientar que dentro a gente tem uma cadeia de sobrevivência onde a gente foi desenvolvido um estudo científico de 5 arcos, 5 elos lá. E é importante saber que o primeiro deles é a prevenção. Eu tenho aqui, olha, talvez vocês não consigam ver na tela aí toda ela, mas dá para ver
Olha eu aqui. Aí, apareceu. Então, o primeiro ela dela é a prevenção. O segundo dela é reconhecer o afogado. E o terceiro é fornecer um material flutuante. Imagina aquela situação aonde a menina caiu, se ele tivesse ali o stick da câmera, ou então se ele tivesse uma blusa que ele jogasse, ela conseguisse pegar na blusa, ou qualquer coisa que ele tivesse, uma toalha, uma esteira, uma garrafa PET, qualquer coisa, talvez pudesse se evitar isso. Porque o próximo elo vai ser a retirada da água, onde requer um treinamento. E as pessoas não estão, às vezes, preparadas para isso. Então, realmente, é importante que, dentro das nossas aulas, nas atividades mais simples, a gente sempre fala, olha, isso é prevenção. E aquela palavrinha prevenção é uma semente que a gente planta na criança, ela cresce com essa palavra na mente e toda vez ela vai cobrar dos pais esse comportamento. E como você disse, Eduardo, então não é só no dia 25 de julho, não é só no mês de novembro, é o ano inteiro que a gente vai levando essas informações para os alunos, para os pais. Então é muito importante você introduzindo nas suas aulas. E aí eu brinco que o crawl, costas, peito e borboleta, ele é uma consequência. A primeira missão ali na natação é a gente salvar vidas, é a prevenção aquática. Depois a gente pensa se ele vai ser atleta, se ele vai gostar da natação, se ele vai nadar crawl ou costas, mas é importante ali ele saber ali, primeiramente, se prevenir e depois como lidar com essas situações e problemas. Queria agradecer muito o Ralph, Eduardo, agradecer o Regis por esse material que a gente criou e agradecer vocês aí do outro lado. Compartilhem essa entrevista, é muito importante para chegar ao maior número de pessoas possível. Siga o canal, acesse o site da Sobrasa, acesse o Instagram da Sobrasa, o YouTube, que tem vários materiais interessantes para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.